Bom dia, irmãos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar o nosso culto lendo a palavra do Senhor no Salmo de número 105. Nós vamos ler juntos os 3 primeiros versículos. Salmo 105. Vamos nos colocar em pé para a leitura? Salmo 105, de 1 a 3. Nós vamos ler juntos esses versículos. Vamos juntos? Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Bendito Deus, que o nosso coração se alegre em tua presença. A alegria da salvação, a alegria do povo resgatado do império das trevas, ó Deus. A alegria de pecadores que não merecem a tua graça, mas que foram contemplados com a tua misericórdia e com a tua graça, ó Deus. Por isso, nosso coração em Cristo Jesus se alegra nesta manhã, querido Deus. E rogamos a ti, invocando o teu nome, que nos abençoes neste culto e que tudo o que aconteça aqui, Senhor, glorifique o teu nome e suba a ti como um cheiro agradável, um perfume suave a ti, Senhor. Esse é o nosso desejo. Portanto, ó Deus, perdoa os nossos pecados, afasta de nós as nossas iniquidades, purifica, Senhor, a nossa vida, ó Deus, mais uma vez nesse dia, para que possamos nos achegar diante de ti. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. De fato, é uma alegria quando o povo de Deus se reúne para adorar a Deus. Eu quero fazer menção nesta manhã ao nosso irmão e à nossa irmã missionário Paulo, Fernando e Fernanda, que estão conosco. Eles terão oportunidade no culto da semana que vem de dar um testemunho e trazer uma palavra para os irmãos. Mas seria bom você aproveitar a presença deles aqui ao final do culto, conversar, já adiantar os assuntos. Então, eu vou pedir para eles ficarem em pé, talvez muitos irmãos não conheçam. Então, ao final do culto, vocês procurem os nossos irmãos, deem um abraço neles. Eles são missionários em Moçambique, têm feito um trabalho maravilhoso ali e é uma alegria recebê-los. Que bom, creio que os avisos estão no boletim, os irmãos podem se inteirar lá. Nós vamos ler mais uma vez a palavra do Senhor e depois cantar louvores. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Verso 24. Uma história bem conhecida. Depois que um homem idoso tem uma visão, tem um encontro com um anjo, e esse anjo diz que ele vai ter um filho. Esse homem é Zacarias e a sua mulher Isabel. Lucas 1, a partir do verso 24. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o opróbrio perante os homens. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré,
a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Nós estamos chegando a um dos meses mais alegres do ano. O início do que nós chamamos de advento, o período natalino, o período em que nós celebramos a vinda desse rei prometido desde os antigos profetas e que veio o Senhor Jesus Cristo. Esse é o período do advento. É isso que nós celebramos, a vinda do Cordeiro, a vinda do Messias. Vamos cantar ao Senhor, celebrando o nome dele nesta manhã. Aqueles que puderem se colocar de pé, por favor. Em Mateus 6, a partir do versículo 9, diz: Portanto, orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então que a gente possa cantar isso. Teu
A próxima música fala o quão lindo, maravilhoso e poderoso é o nome de Jesus. Então vamos juntos cantar e poder louvar a beleza do nome dele. Acima de todo
Isaías 53, 5 fala: Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados, porque ele morreu por nós. E é esse mesmo Jesus que morreu por nós ressuscitou, e um dia ele vai voltar para buscar a gente. Então que a gente possa realmente cantar, orar e louvar ele, porque ele vai vir buscar a gente. será
arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Podem se sentar. Cantamos sobre a vinda de Jesus, Yeshua. Yeshua é o nome hebraico de Jesus. Significa aquele que veio salvar. É isso que nós estávamos cantando agora. Muito bem, vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Eu convido os irmãos, amigos, ouvintes aqui, abrirem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 13. Verso 31. Mateus, capítulo 13, verso 31. Eu vou ler, acompanhe com atenção. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm alinhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Apenas até aqui. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração. Santo Deus, eis aqui o teu povo. Nós estamos ao redor de tua palavra. E sabemos que a única forma de compreendermos a tua palavra é o teu Espírito iluminando a nossa mente e coração, ó Deus. De fato, a sabedoria do Senhor é muito mais alta do que nós. O Senhor é muito mais sábio. Os teus caminhos são completamente distintos e diferentes, ó Deus. De modo que nós, sem o teu auxílio, jamais conseguimos compreender-te. Por isso, ó Deus, nós rogamos a iluminação do teu Santo Espírito aos nossos corações, iluminando os nossos olhos para compreendermos as maravilhas da tua lei. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos vivendo agora esse período natalino, ou como eu disse anteriormente, o que nós chamamos de advento. Um
período que traz alguns sentimentos diferentes para nós. Nós ficamos mais alegres no Natal. As ruas ficam mais coloridas. Parece que as pessoas ficam mais felizes no Natal. Não sei se é uma impressão ou se de fato isso é real. Mas o Natal proporciona isso até mesmo entre aqueles que não confessam a fé no Senhor Jesus Cristo. Por outro lado também, quando nós pensamos nesse período do Natal, vem, por ser no final do ano, uma certa retrospectiva de tudo o que aconteceu no ano. E nós vemos tanta maldade no mundo, tanto pecado, tanta injustiça, por vezes na nossa cidade, na nossa nação, às vezes na nossa família, em nossas próprias vidas, desfrutando das consequências desse mundo caído. De modo que nós temos esses dois sentimentos. Por um lado, a alegria, por um tempo de festa e celebração pela vinda de Cristo. Por outro, também, um certo pesar, porque a maldade continua no mundo. E quando nós observamos tudo isso, talvez fique uma questão na nossa mente, que é: se nós que somos pecadores conseguimos identificar essa maldade no mundo, essa injustiça que há na sociedade, o pecado que por vezes é tão feio, é tão repugnante em nós e naquilo que nós enxergamos no mundo. Imagine Deus, aquele que é todo santo, todo justo. Como Deus enxerga todo esse pecado que há na sociedade e às vezes em nós. Como Deus olha para tudo isso. E aí a pergunta é: será que Deus não está fazendo nada para que haja uma mudança nesse quadro? Para que nós deixemos esta maldade, passemos para, de fato, um reino de justiça e paz? O que Deus está fazendo? Nesta manhã eu quero então propor uma pequena teodiceia aos irmãos. Teodiceia é uma espécie de argumentação em favor da existência de um Deus que é poderoso, que é soberano e que é bom, mesmo em face da maldade. É isso que é uma teodiceia. Mas eu não quero propor uma discussão filosófica. A minha finalidade é ser pastoral com vocês. A ideia é de mostrar aos irmãos, a partir do advento, a partir desse momento do Natal, que Deus não está em silêncio, que Deus não está parado enxergando a maldade no mundo. Deus está ativo e Deus está fazendo uma grande obra no mundo, a despeito de todo o pecado, de toda injustiça e de toda maldade. Deus não está em silêncio, Deus não está passivo, Ele está ativo na história, Ele está lidando com todo pecado e maldade. É isso que o advento ou a vinda do Messias comunica a nós, de modo que nós podemos ter esperança, mesmo vivendo num mundo mau. Essa ideia que o Natal nos comunica. E eu quero compartilhar com os irmãos o que Deus então está fazendo para lidar com todo o mal, toda malignidade, toda pecaminosidade, toda crueldade, toda injustiça que existe no mundo. E essas duas parábolas que nós lemos tratam sobre aquilo que Deus está fazendo no mundo. E que, se nós não observarmos a palavra de Deus, nós podemos cair no erro de pensar que Deus não está fazendo nada. E então perdermos a esperança. Portanto, é de fundamental importância observarmos que Deus não está parado, Ele está agindo.
E observe a primeira parábola, então, que é a parábola do grão de mostarda. Veja o que está acontecendo e com o que Jesus compara o reino dos céus. E fica importante para nós dizer que no Evangelho de Mateus, a expressão para reino de Deus é reino dos céus, porque Mateus está escrevendo aos seus conterrâneos judeus, e o judeu não pronunciava o nome de Deus. Portanto, em vez de falar reino de Deus, Mateus escreve sobre reino dos céus, por conta disso. E aí Mateus, então, escreve o reino dos céus, Jesus dizendo, é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. A primeira ideia do que Deus está fazendo, e o que Deus está fazendo tem a ver com o seu reino. É isso, e nós vamos explicar melhor sobre o reino de Deus. Mas a ideia dessa parábola é mostrar para nós que o reino se manifesta pequeno, como uma semente. Só que essa semente é plantada e vai crescendo e se torna uma grande coisa. É essa a ideia, o reino de Deus, ou seja, a manifestação de Deus para lidar com todo o mal, com todo o pecado e com todos os seus adversários, com toda a rebelião. Essa manifestação de Deus, que é o seu reino, começa pequena, mas vai crescendo ao longo da história até se tornar uma grande coisa. É isso que Jesus está querendo dizer. Obviamente que Jesus está contando uma história do ponto de vista do observador. E ele olha para a semente, para a menor semente conhecida no seu tempo, a semente da mostarda. E ele pega essa semente e diz, olha, o reino dos céus é semelhante a essa semente. Ele está presente, ele foi plantado. Cristo é a prova viva de que o reino de Deus chegou. João Batista anunciava que arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. E quando Jesus vem encarnado, o reino de Deus chega com o Messias, o rei que traz o reino. É essa a ideia. Então, o reino vem, mas vem de uma forma surpreendente. Porque quando os judeus ali, os discípulos de Jesus, liam os profetas, eles tinham uma percepção de que o reino viria em tal glória que subjugaria os inimigos de Deus e o povo de Deus seria exaltado reinando com o Messias, com o descendente de Davi. Essa era a forma que o Antigo Testamento, de algum modo, revelava a vinda do reino, que seria no dia do Senhor. É essa a linguagem veterotestamentária para o reino de Deus. A expressão reino de Deus não aparece no Antigo Testamento, mas a linguagem é o dia do Senhor. O dia do Senhor é a manifestação do seu reino. É isso que os profetas estão dizendo. É essa expectativa que estava sobre a vinda do Messias. Só que o Messias chegou. O Messias estava lá. E o Messias estava anunciando o reino de Deus e pregando o evangelho do reino de Deus. Só que essa manifestação gloriosa em que os inimigos seriam destruídos e o povo de Deus seria exaltado, aparentemente não estava acontecendo. E é aí que é a importância dessa parábola. Jesus está dizendo, o reino de Deus de fato chegou, mas ele chega como uma semente pequena, praticamente invisível aos olhos humanos. Mas essa semente vai crescer. E a semente de mostarda, que é uma hortaliça, eu não entendo muito de plantas, né? Mas eu sei que uma hortaliça é diferente de uma árvore. Né? Quem trabalha com horta, quem tem horta em casa sabe. Jesus está dizendo, essa semente dessa hortaliça cresce e se torna uma grande árvore. Na perspectiva de Jesus e do observador,
Uma semente de mostarda se desenvolve até chegar a 3, 4 metros. Obviamente, isso é o tamanho de uma árvore para uma hortaliça. Veja o tamanho de um pé de alface. É pequeno. Mas a ideia, de todo modo, é mostrar que uma semente se desenvolve e se torna uma grande coisa. É isso que Jesus queria dizer a respeito do seu reino. O reino de Deus, a manifestação gloriosa de Deus para lidar com todo o mal, com todo o pecado, para lidar com o reino parasita que hoje está ligado ao seu reino, que é isso que acontece. Deus cria o mundo e tudo que existe no mundo para ser o lugar onde ele exerce o seu domínio, ou seja, o seu reino. Mas o que acontece é que o seu representante, o seu vice-regente, que é o ser humano, decide se rebelar contra o rei. Então, o pecado e a maldade entram no mundo quando nós, os seres humanos, ouvimos a serpente, que é nada mais, nada menos do que Satanás. É isso que Gênesis 3 descreve para nós. Um reino parasita entrando na boa criação de Deus. Mas Deus não ficou em silêncio em relação a isso. Deus não abandonou a sua criação. Deus não perdeu o seu reino, o seu domínio, o seu reinado. Deus começou a agir. Só que de forma misteriosa, Deus decidiu agir, começando com uma pequena semente, para que essa semente, ao longo do tempo, crescesse e se tornasse, então, uma grande árvore. Foi esse o modo de Deus agir. E veja, o Antigo Testamento nos comunica essa história. Deus quer extirpar o mal do seu mundo, o mal da sua criação. Deus quer acabar com o reino parasita, que só consome, que só destrói, que só se alimenta da boa criação de Deus, mas para a sua própria glória, e não para a glória de Deus. Esse é o reino dos homens, o reino parasita, que nas Escrituras é chamado também de mundo, cujo príncipe é Satanás. Esse reino parasita está sendo, desde o início da Escritura, combatido por Deus. E a primeira promessa de Deus para combater o reino parasita é dizendo que o descendente da mulher irá esmagar a cabeça da serpente, em Gênesis 3,15. Ali começa uma promessa de que Deus vai acabar com o mal do mundo. O fato é que Deus decide fazer isso. E ele começa a fazer isso através de um casal de idosos, Abraão e Sara. E Deus promete um filho, um descendente. Lembram da promessa de Gênesis 3,15? Um descendente a um casal de idosos que não podiam ter filhos. Veja como é irônico, como Deus está manifestando a sua presença no mundo. Deus faz isso. E de forma maravilhosa, Abraão e Sara têm um filho, Isaque. E a partir então começa uma descendência cujo Deus quer demonstrar a sua presença no mundo e manifestar o seu reino através dessa família. Então nós temos primeiro um casal, Abraão e Sara. Esse casal se torna uma família e os seus descendentes. Essa família vai crescendo e multiplicando e se torna uma nação, que é a nação de Israel. E Deus então decide manifestar o seu reino a partir de Israel. Esse é o resumo do Antigo Testamento. Mas veja, Israel, mesmo sendo uma nação grande em termos de habitantes e pessoas que compõem a nação, ainda assim, comparada às outras nações, era uma nação pequena, de pouca expressão. Quando nós lemos a história dos grandes impérios do mundo antigo, nós nem ouvimos sobre Israel. Nós ouvimos sobre os babilônicos, sobre os assírios, sobre os egípcios, mas muito pouco sobre o povo hebreu, sobre Israel. Mas é a partir desse povo que Deus decide manifestar o seu reino. E eles deveriam viver de modo
que o reino de Deus fosse espelhado a partir deles. A gente sabe que Israel falhou completamente nessa missão. Em vez de espelhar o reino de Deus, Israel passou a espelhar o reino parasita. E por isso, Deus os rejeitou de certa forma. Obviamente que o reino de Israel era uma ilustração do que deveria ser o reino de Deus. Então vem o Messias, a expectativa do Messias, aquele que de fato vai iniciar o reino de Deus na terra. Já que Israel falhou, o Messias não vai falhar. É toda essa expectativa. Agora veja, esse resumo histórico mostra para nós que o reino está avançando. Consegue perceber? O reino começa com um casal, se torna uma família com vários filhos, depois se torna uma nação, um povo, e em Jesus, esse reino vai alcançar as outras nações. E o fato de nós hoje fazermos parte da igreja significa que o reino avançou, chegou até nós. O reino está avançando de forma progressiva. E é esse o plano de Deus. É isso que Jesus está querendo ensinar na parábola do grão de mostarda. É exatamente isso. Talvez uma boa ilustração para isso seja a gravidez. Quando todos nós estávamos lá no ventre de nossas mães, nós começamos pequenininhos, né? Pequenininhos, invisíveis a olhos humanos. Não dava para perceber que nós estávamos ali, mas nós já estávamos ali. E diz a palavra que o Senhor nos conhecia e nos formava no interior de nossa mãe. Nós já estávamos ali. Só que o ser humano vai se desenvolvendo de forma maravilhosa no ventre de sua mãe, não é? E vai começando a tomar forma. E aí a gente faz um raio-x, uma ultrassonografia, coisas assim, e a gente começa a perceber que tem um ser humano ali, um bebê, uma cabecinha, as mãozinhas sendo formadas com 3 meses, irmãos. Olha, eu passei por isso recentemente, estou sabendo tudo disso, viu? Com 3 meses o bebê já está completamente formado. Depois ele só vai crescer e desenvolver os órgãos e tudo mais. E aí, pergunte às mães, quando o bebê nasce, passa um tempo, elas olham e falam: nossa, essa criança saiu de mim? Não é assim? Veja, e depois se torna um marmanjo, uma moça grande, vai se desenvolvendo. O reino de Deus é assim. Ele começa como uma semente. Ele, em Cristo Jesus, vem de forma humilde. O rei chegou, mas chegou numa manjedoura. E depois vai ser pregado no madeiro. Vai morrer pelos pecadores. O rei vem para morrer de forma humilde, de forma humilhante, mas gloriosa e poderosa. É assim que o reino vem. Jesus está querendo abrir a mente dos seus discípulos. Ele está querendo ensinar os seus discípulos sobre a dinâmica do reino de Deus. É assim. Não espere que o reino chegue de uma vez gloriosa. Não é assim. O reino vai se formando aos poucos, vai crescendo, vai se multiplicando, vai se tornando algo grande, até o dia que de fato ele vai se manifestar de forma gloriosa nos céus, no dia do Senhor. É assim que o reino acontece. É isso que Jesus queria dizer na primeira parábola. Mas há uma segunda parábola, a parábola do fermento, verso 33. Olha o que Jesus disse aqui. Todas essas coisas, disse Jesus, verso 33. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. A ideia dessa parábola
é dizer que o reino de Deus se manifesta de forma imperceptível, veja, mais uma vez, só que tem um impacto grandioso sobre tudo o que ele toca. Essa é a ideia da parábola. Como um fermento que é colocado numa massa. E aqui veja que detalhe interessante da parábola. O texto diz que uma mulher tomou e escondeu o fermento em 3 medidas de farinha. 3 medidas de farinha dá mais ou menos 25 quilos. Essa mulher pegou bastante farinha e colocou um pouco de fermento, que ao se misturar na farinha se torna imperceptível a olhos humanos. Mas o que acontece é que esse fermento começa a entrar em ação e ele, de certa forma, entre aspas, contamina toda a massa. E a massa, então, é influenciada pelo fermento e cresce. A ideia de que o reino de Deus começa imperceptível, mas vai influenciar todas as coisas. Essa é a ideia da parábola do fermento. Jesus quer mostrar aos seus discípulos que eles não deviam se preocupar com uma grande expectativa. Eles têm que entender que o reino vem de forma invisível, espiritual. É isso que significava Jesus curar e expulsar demônios. Jesus estava dizendo, o reino chegou. Espiritualmente, agora, Satanás perdeu o seu direito sobre os homens. O rei chegou para reivindicar aquilo que é seu de direito. É isso que Jesus está fazendo. É por isso que ele expulsava demônios. É por isso que ele curava cegos e paralíticos, para demonstrar que o reino havia chegado. Porém, o reino chega de forma espiritual. O rei não está sentado num trono humano. O rei não está governando como um regime teocrático sobre as nações. Não é essa a ideia do reino de Deus, não na sua primeira vinda, não no primeiro advento. No primeiro advento, o reino se manifesta de forma espiritual. E veja o que acontece. Cristo triunfa sobre os seus inimigos na cruz. Espiritualmente, a cruz não foi derrota de Cristo. A cruz foi triunfo e vitória de Cristo sobre os seus inimigos. Colossenses 2, 14 e 15. Você pode conferir. Deus nos resgatou do império das trevas. Colossenses 1, 13. E nos levou para o reino do Filho do seu amor. Espiritualmente, nós agora saímos do reino das trevas, do reino do pecado, cujo príncipe é Satanás, e fomos levados a um reino espiritual, a um domínio de Deus, que é o reino de Deus, o reino de Cristo. É isso que está acontecendo espiritualmente. Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. Espiritualmente está acontecendo uma grande revolução, um grande triunfo. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós não queremos as coisas espirituais. Nós queremos ver com os nossos olhos. Então a gente vê a maldade no mundo, a injustiça e pior, o nosso próprio pecado, a nossa própria maldade. E a gente questiona, será que Deus está fazendo alguma coisa? Queridos, Deus está fazendo. O reino chegou em Cristo Jesus. Ele triunfou sobre os seus inimigos na cruz. Ele conquistou um povo para si. Ele nos tirou do império das trevas. Ele está agindo para que o mal seja de uma vez por todas excluído da sua boa criação. E o seu reino de justiça e paz aconteça. Deus está agindo. E nós somos aqueles que recebem o reino, que são colocados no reino. E agora, esse poder de Deus atua em nós, de modo que nós vivemos não nos padrões do reino parasita,
mas nos padrões do reino de Deus. O nosso comportamento é moldado não pelo reino desse mundo, mas pelo reino de Deus. Nós somos aqueles que devem refletir esse padrão do reino de Deus, que Israel não conseguiu refletir e que nós, em nós mesmos, também não conseguimos refletir. Mas em Cristo Jesus, nele, nós agora refletimos o reino de Deus na terra. E a igreja, sabe o que é a igreja? A embaixada do reino de Deus. Cada lugar que a igreja chega, que o povo do reino chega, o reino chega junto. É por isso que nós plantamos igrejas em lugares que não existem igrejas. Porque quando o povo de Deus chega lá, quando o evangelho do reino chega lá, as forças espirituais do mal estão sendo saqueadas, estão sendo destruídas, estão sendo expulsas daquele lugar, e famílias são transformadas, vidas são transformadas, porque o reino de Deus chega naquele lugar. E quando um pecador se rende ao rei do reino, esse pecador passa a experimentar o reino de Deus. É isso que aconteceu conosco. Se você diz que crê em Jesus, se você diz que se submete ao Rei Jesus, então eu quero dizer para você, o reino de Deus chegou para você. Isso transforma as nossas vidas. Nós não podemos mais viver da forma que vivíamos antes, porque antes éramos cidadãos do mundo caído, do mundo parasita, do reino parasita. Agora somos cidadãos do reino de Deus. Você tem experimentado o poder do reino de Deus nos seus relacionamentos, na forma como você lida com o pecado, como o reino de Deus é manifestado, é espelhado na tua família, como o reino de Deus é manifestado em tua vida. Porque agora, crendo no Rei, crendo no Messias, você ganha o direito, o benefício de entrar no reino. E esse reino já acontece em nossos corações, em nossas vidas. É assim, o reino de Deus como uma semente, de coração em coração, de cidade em cidade, de povo em povo. É por isso que nós fazemos missões, para que o reino de Deus chegue a lugares que ainda não chegou. Paulo e Fernando estão aqui. Eles estão pregando o evangelho a um povo que era esquecido em Moçambique, que não conhecia Jesus, o Messias, aquele que traz o reino, e que por não conhecer o Messias, vivia em escravidão do pecado, vivia em opressão, sendo direcionado pelo príncipe desse mundo, como nós outrora vivíamos. E eles, como nós antes, eram filhos da ira. Mas quando o evangelho do reino chega, queridos, tudo muda. Tudo muda. As coisas são transformadas por causa do poder de Deus atuando em nossas vidas. Louvado seja o Senhor pelo seu reino. É isso que Jesus está querendo ensinar. Ele não está passivo. Ele está agindo. O reino chegou. Ainda não na sua forma final. Nós ainda estamos em algum lugar entre a semente que foi plantada e a grande hortaliça que se torna o reino. Nós estamos em algum lugar desse período. Nós estamos em algum ponto daquela massa que está sendo fomentada pelo fermento do reino. Nós estamos em algum ponto ali. Nós fazemos parte dessa história. Você faz parte dessa história. E o advento, o Natal, então nos lembra que o reino de Deus chegou, dando esperança a nós no mundo mal. Mas esse reino
ainda irá se manifestar de forma gloriosa. O advento é um tempo em que nós devemos preparar o nosso coração para receber o rei que vai voltar, para receber o Messias glorioso, vindo entre as nuvens com poder e glória, e todo olho verá. O advento, o Natal, é um período para que nós nos lembremos que esse rei já veio, o reino já foi iniciado, mas esse reino será completado quando Cristo voltar. E veja, não somos nós que trazemos o reino é trazido pelo rei do reino. A única coisa que nós podemos fazer em relação ao reino é anunciar o rei do reino. E quando o rei do reino se manifesta aos corações rebeldes, o reino chega para aquela pessoa. Mas não somos nós que trazemos o reino, é o rei do reino que se manifesta através do evangelho do reino. Nós somos os portadores da boa notícia do reino. Por isso aguardamos a vinda final de Cristo, Messias. Ele irá trazer o reino. O dia do Senhor se manifestará para a condenação dos seus inimigos, para o mal ser de uma vez por todas eliminado da presença do Rei, mas para a salvação daqueles que em vida dobraram os joelhos ao Messias. Você está preparado para a vinda do Rei? Ele irá se manifestar mais uma vez. E que gozo e alegria haverá para aquele que crê no Senhor Jesus e o tem como Salvador de sua vida. E que tristeza e dor haverá para aquele que se manterá rebelde contra o Filho quando ele voltar. Por isso, eu faço uma advertência a você que está aqui nesta manhã. Será que a tua salvação está garantida no Rei do Reino? Você já crê e já se submete a Ele? Porque se você não estiver firmado nele, o dia do Senhor virá e trará grande destruição para você. Por isso se arrependa e creia no Rei do Reino, o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o chamado para você. Se você não fez isso ainda, faça isso hoje. Não saia daqui sem fazer isso. Confirme a tua salvação e a tua eleição no Messias. E seja batizado aqui como testemunho público da sua fé em Jesus. Mas o advento é um tempo para preparar o nosso coração, centrar o nosso coração em Cristo. Diante das muitas vozes que existem no mundo, nós podemos facilmente perder de vistas o Messias diante das preocupações da vida, diante dos sofrimentos, diante das muitas atividades de fim de ano. Mas eu queria encorajar você nesse Natal, nesse período de advento. Faça desse Natal uma grande lembrança de Cristo para você e para a tua família. Lembre-se que toda a alegria desse fim de ano só é possível porque Cristo veio e sofreu no nosso lugar. Toda a alegria que você vai ter com a sua família, a mesa farta, toda a alegria só é possível porque Cristo sofreu no nosso lugar. Morreu numa cruz, ressuscitando ao terceiro dia. Lembre-se de que todos os presentes que você vai receber e dar são uma pequena amostra, uma pequena ilustração do grande presente da salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus. Lembre-se que toda a luz que você está vendo, que você coloca na sua casa, nada mais significa de que Deus enviou a luz para o mundo, o seu Filho, que iluminou o nosso caminho na escuridão das trevas do pecado. Lembre-se
de que Jesus é o sentido de todo. Que esse advento, que esse tempo de Natal enche o teu coração de esperança. De que o reino já veio, o reino está crescendo progressivamente. E o reino virá em Cristo Jesus de uma vez por todas. Talvez você olhe para a sua vida e fale assim: eu não estou crescendo. Eu estou estagnado espiritualmente. O que está acontecendo comigo? O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas o bem que eu quero fazer, não faço. Há esperança para você, sabe por quê? Porque o reino chegou na tua vida. E o reino está crescendo progressivamente. Veja como Deus faz. Deus decidiu na sua soberania agir dessa forma. Seria tão bom se Ele nos mudasse num estralar de dedos. Mas Ele quer nos mudar dia a dia, constantemente. Tenha esperança em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado porque o teu reino já veio em Cristo. Esse reino está se manifestando através da pregação do Evangelho, através da tua igreja, a embaixada do reino, o povo do reino. Ó Deus, que o teu reino venha. Nós cantamos isso, nós oramos, venha o teu reino. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó Senhor, nós aguardamos o dia glorioso da vinda de Cristo. Ó Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A igreja diz vem, o Espírito e a noiva dizem vem, Senhor Jesus. Que isso seja a mensagem em nossos corações neste Natal, Deus. É assim que nós oramos, gratos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos ter a ceia do Senhor. Eu convido o pastor Waldenberg, que vai ministrar a ceia, e os oficiais que vão nos servir nessa manhã. Paz e graça, irmãos. Eu aprendi algo. Obrigado. Quando nós tiramos os olhos do rei do reino e colocamos os olhos naquilo que nós acreditamos ser o reino do rei, aí nós nos frustramos. Porque as coisas não acontecem como nós imaginávamos que acontecessem. Mas o rei do reino não tem compromisso com o que eu creio. Eu é que tenho que ter compromisso com o rei do reino e com o reino do rei. Amém? Vamos nos colocar em pé. Nós imaginávamos que fosse ele quem havia de restituir o reino, mas já é esse o terceiro dia e nada. Estamos decepcionados, estamos frustrados, porque nós colocamos a nossa esperança no reino errado. Mas queremos voltar os nossos olhos para o rei do reino, para que ele venha e reine eternamente.
Ele não frustra e não decepciona. Bendito seja Deus. Versículo 7 de Lucas 22. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Versículo 14. Chegou a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os seus apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Apenas até aqui. Os irmãos podem sentar. Desculpem. Quando algo muito bom está para acontecer, algo grande, geralmente a mídia notifica assim: faltam 60 dias para o início da Copa. Faltam 36 dias para o início do mês de dezembro. Faltam 20 dias para o aniversário da cidade. Aí você vai acompanhando e vai contando. Não é assim? Hoje são 4. Faltam 6 dias para o aniversário do pastor. É bom não esquecer. Meu e da Wanda, é bom não esquecer. A gente marcando assim, faltam tantos dias, tantos dias. Chega o dia, há um júbilo, há uma alegria. Aqui, versículo 7, chegou o dia. Daqui a pouco ele diz, chegou a hora. É a única vez em que ele diz, eu tenho desejado ansiosamente. Ele sabia o que iria acontecer, sabia como estava próximo, aí ele diz, chegou a hora. Eu tenho desejado ansiosamente este momento. Naquela Páscoa, o cordeiro foi morto. E depois de 3 dias ressuscitou. E nós estamos celebrando aqui hoje isso. Na figura de um simples pão e de um cálice de suco de uva. E nós faremos isso em memória dele, na lembrança dele. Chegou o dia, chegou o momento. Tomando um pão, tendo dado graças, versículo 19, o partiu e lhes deu, dizendo, isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Este pão que os diáconos partiram nos traz a lembrança do corpo de Cristo, que foi crucificado depois de moído e que sofreu por nós. Ele esperou, desejou isso, projetou, planejou e no momento ele disse, chegou a hora. Eu tenho desejado ansiosamente este momento. Aí ele toma um pão e diz, é o meu corpo que é oferecido por vós. Vamos nos colocar em pé. Nós temos alegria em compartilhar esse momento. Grande alegria. Quero convidar o presbítero Marcos Alexandre Hauer Deman que ore ao Senhor. E nós vamos receber, agradecer o serviço do oficial e conservar em mãos para participarmos juntos. Tá bom? Por favor. Oremos. Senhor, nosso bom e eterno Deus, te agradecemos, Senhor, por essa ceia nessa manhã tão bonita que o Senhor nos permitiu ter como igreja. Nos lembra, Senhor Deus, que nós somos um corpo, nós somos uma família daqueles que creem no Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, praticar isso no nosso dia a dia. Dá-nos, Senhor Deus, vivermos aquilo que o Senhor quer que nós vivamos como igreja. Queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor afaste as distrações terrenas das nossas mentes e que nós possamos nos lembrar, Senhor Deus, do teu reino. Dá, Senhor Deus, que nós possamos trabalhar para que o teu reino glorioso venha sobre nós, Senhor Deus. É nisso que nós cremos.
Quero te pedir, Senhor Deus, que se alguém ainda não creu no Senhor, e está ouvindo, e ouviu essa mensagem, está ouvindo essa mensagem, Pai, toque esses corações, Pai, para que possa haver júbilo de salvação e alegria, Pai, entre nós e no céu. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Obrigado. Vamos colocar em pé, meus irmãos, por gentileza? Diz Lucas 22:19, e Jesus, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isso é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe.
Diz o texto que, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Outra vez, em favor da igreja. Outra vez, pensando em nós. Nós queremos, então, agradecer por isso. Louvá-lo por isso. Amém? Quero convidar desta vez o presbítero Eduardo, por gentileza, meu irmão. Por favor. Obrigado. Obrigado, Pai, por mais este momento tão precioso, onde podemos relembrar o sacrifício que foi feito pelo Senhor em nosso lugar. A sua vida que foi dada por nós, o seu sangue derramado na cruz para nos resgatar. Por isso eu sou muito agradecido. Agradeço, Senhor, por este elemento que representa este sangue. E peço que esta graça possa atingir aqueles que ainda não conhecem a Jesus, que ainda não o aceitaram. Que seja este momento de conversão, que conheçam a Cristo como seu Salvador. E possam muito em breve estar conosco aqui também, participando desta mesa. Por isso tudo eu agradeço em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Não? Por favor. Disse o Senhor Jesus: este é o cálice da nova aliança no meu sangue,
derramado em favor de vós. Deus os abençoe grande e abundantemente. Amém. Amém. Deus te abençoe e abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua saúde e a saúde da tua família. Deus multiplique o pão na tua mesa e a paz no teu coração. O Senhor te use como instrumento, como embaixador deste reino para onde Ele te trouxe. E te faça crescer onde Ele te colocou. O Senhor guie os teus passos, direcione os teus pensamentos e abençoe os teus sentimentos. O Senhor fortaleça a tua fé e te use. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as misericórdias tão ternas de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido, com todo o povo de toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentados, irmãos.